Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou Leandro Ramos e no episódio de hoje vou falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o seu impacto na advocacia, com especial destaque nas ações de marketing dos escritórios. E para falar desse assunto tão importante, tenho o prazer de receber aqui no Juridicast o Ricardo Freitas, que é sócio do Librock Camargo Advogados. Tudo bem, Ricardo? Maravilha, Leandro. Obrigado pelo convite. Saudações a todos os amigos do Juridicast. Valeu, obrigado, Ricardo. Vamos lá. Apesar da temática da LGPD já estar bastante presente na rotina de muitos advogados, acredito que a lei ainda gera muitas dúvidas. Afinal, o que é a LGPD, Ricardo? Legal, bom ponto. Importante. De fato, a Lei Geral de Proteção de Dados virou assunto diário, corriqueiro, nos jornais, nas revistas, não só jurídicas, mas da sociedade. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma construção ao longo de boas conversas, de bons anos de discussão, mas é importante que a gente, antes de falar só de uma Lei Geral de Proteção de Dados, que a grande pergunta que se faz, isso é novo? Não, esse tema não é novo. Poxa, mas por que existem empresas sendo condenadas, multas sendo aplicadas de uma lei que não está em vigor? Então, Leandro, é importante que os nossos ouvintes reflitam que existem algumas legislações no Brasil, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, que, por exemplo, tratam do direito do consumidor à informação. Ou seja, existe o Código de Defesa do Consumidor, existe a própria Constituição Federal, né? Existe, por exemplo, a Lei do Cadastro Positivo. Então, existem algumas leis anteriores à Lei Geral de Proteção de Dados que explicam um pouco do momento que a gente vive agora. Explicam também algumas notícias que confundem tanto o advogado não especializado como a sociedade, né? Por que algumas empresas são multadas se uma lei ainda não está em vigor? Então, é preciso entender um contexto, história, é preciso entender o ambiente internacional em que já existe uma lei, o Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados. Então o Brasil, em 2018, ex-presidente Temer sanciona uma lei que tem um período aí de vacância de 2 anos, uma lei que vai entrar em vigor só agora em agosto de 2020. Então é preciso a gente conversar um pouco sobre esse contexto, sobre esse cenário, para falar sobre uma Lei Geral de Proteção de Dados, que vai vincular todas as empresas. Esse é o principal ponto. Independente do tamanho, independente do negócio, inclusive a administração pública. São as exceções previstas na lei. Por isso que é uma lei geral, uma amplitude muito grande, aplicável a todo e qualquer tipo de organização. E Ricardo, o que levou à criação da LGPD aqui no Brasil? Qual foi sua inspiração? Olha, essa é uma resposta que a gente poderia falar bastante sobre história, mas é importante destacar, Leandro, eu vou destacar e já fazendo um contraponto sobre as pessoas sempre perguntam, mas será que essa lei de fato vai entrar em vigor? É importante que se diga que o Brasil precisa ter uma lei sobre esse assunto, sobre a proteção de dados, sob o risco de não mais fazer negócio com as empresas europeias. Então há uma necessidade do Brasil ter uma lei de proteção de dados. Então não é só essa justificativa, né? O fato é que o mundo mudou, hoje vivemos na sociedade da informação, a indústria 4.0, as nossas informações, os nossos dados pessoais são um ativo, eles são comercializados, então a gente aqui não tem muito tempo para falar sobre toda essa história. Mas a sociedade mudou. As empresas hoje negociam ou negociavam os dados como um ativo. Algumas cometeram abusos, distorções sobre o uso inicial dos dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, além de cumprir uma necessidade, o Brasil aí pretendendo entrar nas organizações, fazer mais negócios com as empresas europeias, tem uma questão também de mudança no cenário empresarial relacionado aos dados. Então quer dizer que a lei ela também gera oportunidades. Por um lado ela traz temor, né? Porque você tem uma série de adequações, mas por outro lado o que você está me dizendo é que ela pode gerar oportunidade para empresas brasileiras, sobretudo aí que se relacionam com a União Europeia. Mais do que oportunidade, é uma necessidade. Tá. A empresa brasileira não vai fazer negócio mais com uma empresa europeia se não estiver aderente. Por quê? Não respeitar os direitos do titular dos dados vai acarretar um risco, ou seja, um possível prejuízo, um dano, não só à imagem, mas um dano financeiro. Então é uma necessidade. Então é importante que se diga, não é uma escolha. Ainda que a gente também possa dizer, Leandro, que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados é uma oportunidade de valorização da marca. Então, assim, vamos tirar o aspecto do risco, do processo, da multa. Vamos pensar em um ativo, ou seja, entre duas empresas. Quem que o consumidor, o titular de dados, irá escolher para contratar? Uma empresa que respeite os seus dados ou uma empresa que não respeite os seus dados?
Então, se nenhum dos outros argumentos for suficiente, a valorização da marca, o respeito ao consumidor, o diferencial competitivo pode ser mais um argumento para que uma empresa ou um escritório decida por se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Seguindo esse seu raciocínio, Ricardo, a lei foi sancionada em agosto de 2018 e a previsão é que ela seja implementada em agosto de 2020, né? Qual que vai ser a abrangência da lei brasileira? Bem, a lei brasileira se aplica aos dados tratados no Brasil, aos dados dos brasileiros. Existem algumas exceções. Então, pesquisas de estudantes, por exemplo, estão fora. A administração pública, quando realiza um ato de segurança, também está excluído da lei. Todos os demais estão inseridos, têm que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí surgem as perguntas, poxa, mas eu tenho um escritório com 10 advogados, tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Poxa, eu sou um cartório, tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. O meu banco é um banco público, tem que cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, exceto algumas excludentes previstas na lei, e eu apresentei 2 exemplos, todas as demais empresas estão aí inseridas no contexto. Ou seja, a lei é bastante ampla, né? E dessa forma, como que a LGPD vai ser fiscalizada aqui no Brasil? Muito bom. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma crítica, né, que os especialistas fazem, ainda não foi constituída. Existe a previsão legal, mas a gente não consegue ver ainda as pessoas, né? Pelo menos na data em que esse áudio é gravado. Mas é importante que se diga, essa agência, essa autoridade vai ser criada. Entretanto, ainda que ela não seja criada, essa lei pode entrar em vigor e você ter os órgãos que hoje já defendem os consumidores também defendendo os titulares de dados. Como você também pode ter aplicação dessa lei na Justiça do Trabalho, né? Então, assim, haverá uma fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas, por exemplo, o PROCON também pode fiscalizar isso, como hoje, antes da vigência da lei, nós temos uma atuação muito forte do Ministério Público, especialmente do Distrito Federal, e também do IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor. Então quer dizer que o fato de a NPD não existir e eventualmente não existir até agosto de 2020 não impede da lei entrar em vigor. Exato. Se um titular tiver o seu direito violado, ainda que não exista essa agência, ele vai poder ingressar com uma ação na justiça. Da mesma forma, um PROCON municipal, estadual, vai poder fazer uma fiscalização, pedir esclarecimentos, independente da agência, da autoridade ter sido criada. Perfeito. Ricardo, agora que o nosso ouvinte já possui uma visão ampla da LGPD, de maneira geral, o que uma empresa deve fazer para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu gosto de separar, Leandro, pelo menos 2 frentes de trabalho em termos de adequação. A primeira frente é a frente do mapeamento. O que significa? A empresa, e aqui vou usar a linguagem mais acessível por conta aí dos nossos ouvintes, sem termos técnicos ou em inglês. É conhecer quais são os dados pessoais que aquela organização, aquele escritório detém. Nome, CPF, de quem? Dos meus clientes, dos meus prospects, da minha equipe. Então você imagina, eu tenho 2 filhos, eu trabalho no escritório de advocacia. Quando eu me associei a esse escritório, eu trouxe os meus documentos pessoais, como eu trouxe também dados pessoais dos meus filhos, menores de idade. Para cadastro no plano de saúde. Veja que um escritório de advocacia, então, além dos dados pessoais dos clientes, prospects, eventualmente de fornecedores, tem os dados pessoais dos seus colaboradores, inclusive dados sensíveis, que são, por exemplo, os dados dos menores de idade. Então, num simples exemplo, é possível verificar que, de fato, essa lei atinge a toda organização que receba dados pessoais e todas as organizações basicamente recebem. Perfeito. E trazendo mais para o contexto do nosso ouvinte, qual o impacto da LGPD para um escritório de advocacia? Então, um escritório de advocacia, ainda que ele não faça, pelas restrições que existem, atividade comercial, ele se relaciona com os clientes, ele tem atividades de marketing. Então é importante verificar. Então eu estava respondendo, a primeira atividade é o mapeamento. Perfeito. A segunda é a adequação. Então, num primeiro momento, você vê quais são os dados em quais departamentos. Num segundo momento, você vai corrigir aquilo que antes o escritório fazia, mas que agora, pela Lei Geral de Proteção de Dados, precisa ser modificado, alterado, excluído, se assim for o necessário. Então, você imagine que o escritório, ou a empresa de um modo geral, tem um determinado mailing. Para qual finalidade? A lei fala muito claramente, depois da boa-fé, é o primeiro princípio que aparece na lei. A finalidade daqueles dados. Como eles foram adquiridos? Como que aquele dado chegou no escritório? Para qual finalidade? A pergunta para o escritório é, ele está usando para a finalidade inicial
ou ele recebeu aquele e-mailing de um amigo, de um conhecido, de um evento, e agora ele utiliza para outra finalidade. Então, tudo isso é feito, Leandro, nesse trabalho de mapeamento, em que os dados são coletados, em que, num trabalho técnico, você identifica se de fato existe um risco ali em virtude da nova lei. Ou seja, se a finalidade, por exemplo, não está sendo atendida. Por quê? Porque a empresa ou o escritório precisa adequar cada tratamento de dados com uma base legal, né? Uma delas, por exemplo, é o consentimento, existe o legítimo interesse. Então, por exemplo, existe uma previsão na LGPD, uma das bases legais é para você, de fato, ajuizar uma ação. Então, veja, você tem lá informações do seu cliente para ajuizar uma ação. Você não tem uma outra base legal, por exemplo, para você oferecer, vamos pensar um exemplo hipotético, ofertar para uma construtora um mailing de um escritório de advocacia para que ela venda imóveis. Correto. Parece ser um exemplo muito forte, mas acredito que aqueles que nos ouvem podem imaginar o seguinte: poxa, então ocorreu ali um desvio de finalidade. Né? O cliente forneceu os dados para o escritório para entrar com uma ação, mas ele não forneceu os dados para o escritório repassar, vender, emprestar gratuitamente ou não esses dados. Correto. Dentro das ações de marketing de um escritório, seja ele pequeno ou grande, quais são as preocupações que o advogado ou o gestor de marketing então deve ter com a LGPD? Muito bom. Então é preciso conhecer, então, dentro desse mapeamento, como que esses dados são coletados, para quais finalidades. Então é importante verificar se esses dados são coletados, por exemplo, no mundo físico, desde o cartão de visita a uma participação num evento, ou se esses dados são coletados através de um site, né, um cookie, por exemplo, que está lá coletando a navegação para oferecer um produto. Então, é muito importante, Leandro, porque cada empresa, na verdade, tem a sua estratégia. Cada escritório Perfeito. tem a sua estratégia. Né? Então, você imagina, poxa, então você identificou numa revista que o João, ele é o diretor jurídico de uma determinada empresa. E, de repente, o escritório vai lá e vai tentar o famoso cold call, vai ligar para o João. Poxa, como que o João, agora que sabe disso, né, ele vai reagir a essa abordagem do escritório? Então, eventualmente, o João disponibilizou, alguém liga no celular dele. Você imagina, então, um cliente sendo abordado no celular para alguém que ele não deu o telefone celular. Então, o escritório tem que pensar isso, como não só o escritório, qualquer empresa, qualquer titular de dados que for abordado, ele agora vai ter direitos, como, por exemplo, perguntar para quem liga para ele, como que você conseguiu meu telefone? Ele vai ter que explicar de onde veio. Ele vai ter que explicar. E não explicar pode sujeitar o escritório ou qualquer empresa a uma ação judicial, por exemplo. Então, o que é importante agora é que os escritórios se situem como qualquer outra atividade. Porque, para a Lei Geral de Proteção de Dados, os escritórios são uma outra organização, como outra qualquer. Ainda dentro dessa questão dos mailings que você mencionou, Ricardo, com a entrada em vigor da LGPD, será ainda possível um escritório enviar newsletters ou informativos para os seus clientes e potenciais clientes? Vou responder como um advogado, né, Leandro? Sim, é possível, desde que sejam tomadas as medidas adequadas para que isso seja feito. Então, hoje o trabalho, não hoje, né, mas sempre, o trabalho do advogado moderno é encontrar as alternativas, sempre éticas e legais, para os seus clientes. Então, o mailing não acabou em virtude da LGPD. Entretanto, você precisa seguir os dispositivos legais relacionados a esse assunto. Então, você precisa encontrar uma base legal das 10 previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, para que você interaja com o seu prospect ou seu cliente. Então, a gente pode estar falando, eventualmente, do escritório ter uma relação jurídica com o seu cliente, eventualmente, um consentimento legal. Então, a lei não vem proibir. Isso é muito importante. A lei vem criar condições, vem criar regras, e digo, necessárias para um ambiente que estava absolutamente livre, sem regulamentação, sem regras, ao ponto de você ir esses nossos ouvintes no Brasil inteiro, né? Aqui em São Paulo tem a famosa Rua Santa Efigênia. Você ir na Santa Efigênia, que é uma rua de comércio popular, e comprar um mailing com 200 mil advogados. Sim. A questão é, isso estava correto? Nós entendemos que não. Então chega uma lei como essa, que impacta de fato a sociedade, e fala, poxa vida, existe um formato certo, um jeito certo de se fazer isso. E em termos práticos, o advogado foi num evento, trocou cartão com uma pessoa. Ele pode depois enviar um informativo do escritório para essa pessoa? Olha, Leandro, bom ponto. Nossa sugestão é que o escritório, antes de começar a enviar esses informativos, então ele teve ali uma troca, e você não vai ali explicar para o seu prospect tudo o que você pretende fazer. Mas mande um e-mail antes, solicitando autorização
o consentimento para que o seu futuro cliente, o prospect, receba esses informativos. Ok. Então, veja, eu dou meu cartão para você, não significa que eu estou autorizando você a literalmente bombardear a minha caixa de entrada. Então vai lá, manda uma mensagem e aí você vai estar mais seguro, né? Que é o que acontece hoje em alguns pedidos desse, você diz que tipo de conteúdo você quer receber. Então, um escritório como o nosso pode ter dezenas de áreas. Então você vai e manda, olha, recebemos o seu contato, gostaríamos de mantê-lo atualizado sobre as novidades do escritório. De quais áreas você quer receber assunto? Então hoje assim é um trabalho, né, marketing cada vez mais profissionalizado, mais organizado. Se de fato o escritório não tiver condições de fazer tudo isso, ele precisa contratar uma empresa especializada. Perfeito. E no caso de um escritório que já tem uma base de e-mail, imagina que o escritório já tenha 10 mil e-mails que ele envia regularmente comunicados e os clientes, em maioria, estão satisfeitos. O que ele deve fazer? É importante que ele separe, né, esse mailing de quem de fato é cliente e quem é prospect. Ok. Então, não dá para generalizar, preciso separar o objeto do trabalho do mapeamento, quem é cliente, com quem que o escritório mantém uma relação e de fato ele pode aí mandar informações, informativos de quem ele simplesmente mantém no banco de dados. Nossa orientação é que ele regularize isso. Então ele mande então esse comunicado, essa mensagem, questionando, perguntando do interesse, principalmente a partir de agosto de 2020. Perfeito. E nas redes sociais dos escritórios, qual o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados? Falando dos escritórios que produzem conteúdos no Facebook, LinkedIn, Instagram. Veja, tudo aquilo que o escritório produz e coloca numa rede social, ele torna aquela informação pública. Perfeito. Né? Então, não sei se é nesse sentido a sua pergunta. Exato. E aí, nesse contexto, quando ele publica um conteúdo na rede social, é evidente que a rede social também vai ter uma política de privacidade. Sim. Então, no fundo, a preocupação é muito mais, então, do consumidor daquela informação estar adequado à política, por exemplo, do LinkedIn do que do escritório. Essa é a minha pergunta. O que é importante, assim, ainda que você, nesse comentário que eu fiz anteriormente, né, uma informação que você torna pública, não significa que eu estou permitindo a qualquer pessoa que utilize para uma outra finalidade. Ok. Então, por exemplo, eu tenho os meus dados numa rede social corporativa, de profissionais. Não significa que eu estou querendo que aquela informação seja amplamente divulgada, né? Então é importante dizer que não significa que uma informação é tornada pública, que ela pode ser livremente utilizada para outras finalidades. Importante aí colocar essa consideração. Legal, Ricardo. Para a gente finalizar, quais são os principais passos que o gestor de marketing de um escritório de advocacia deve seguir para se adequar à LGPD? Eu não vou falar do primeiro, Leandro, mas eu vou dizer da minha opinião, e é bem pessoal, né? Passada essa euforia de adequação com a lei, passada essa fase de mapeamento, se eu fosse me concentrar em um dos principais pontos da lei, eu me concentraria no artigo que fala dos direitos dos titulares. Perfeito. Então pense o seguinte, a lei entrou em vigor, a gente agora está falando com o gerente de marketing de escritório. Não vai ser ele que vai fazer isso, mas o escritório vai ter que ter um profissional, que é o DPO, o encarregado. Imagine que o titular dos dados ele vai ter inúmeros direitos, como por exemplo saber o seguinte, que informação que o escritório tem a respeito dele. Esse titular de dados ele vai poder pedir para que essas informações sejam apagadas. Ele vai poder pedir esclarecimentos sobre como que o escritório conseguiu aqueles dados. O que o escritório fez com aqueles dados? Eventualmente, para quem o escritório, com quem o escritório compartilhou esses dados. Isso está bem detalhado lá no artigo que fala dos direitos dos titulares. Então, se eu hoje fosse um gerente de marketing, um profissional de marketing, talvez ele não seja, muito provavelmente, o responsável pela adequação. Então, você imagine o seguinte, para que você mantenha um bom relacionamento com o mercado, a empresa, o escritório, vai ter que estar preparado para prestar esses esclarecimentos previstos na LGPD. Então eu me concentraria muito nisso, né? Okay. E mais, também me concentraria nos princípios da LGPD. Vou dar alguns exemplos. Princípio da finalidade, ou seja, eu tenho aquele dado para qual finalidade, eu tenho dado um tratamento adequado, eu preciso daqueles dados. Então o terceiro princípio é o princípio da necessidade. Eu preciso coletar aqueles dados. Então você imagine que eu tenho ali, abri uma landing page, né, para obter dados. Eu preciso obter aquela informação. Então é um dos princípios, né? Então, de forma resumida, se eu fosse um gerente de marketing, eu me atentaria a verificar se a empresa vai estar preparada para atender os direitos e aos princípios da lei. Eu acho que já é um bom trabalho para começar. Muito bom. Ricardo, gostaria de agradecer sua presença aqui no Juridicast.
Foi um prazer tê-lo aqui e fica o convite para voltar mais vezes. Legal, Leandro. Muito obrigado pelo seu convite. Deixo os meus dados, principalmente das redes sociais, R. Freitas Silveira. E se alguém quiser conhecer mais desse nosso trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados, o nosso curso está disponível na Startse, né, uma das principais plataformas de ensino. Não é um curso só para advogados, mas é um curso também falado numa linguagem multidisciplinar. E eu fico à disposição de quem nos ouve. Um abraço. Um abraço, Ricardo. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.